E aí, gente, beleza? Vamos falar dos problemas agora da lista de exercícios 8, função de segundo grau? Então vamos falar sobre esses 5 exercícios dessa nossa lista, desses problemas dessa nossa lista. No exercício 1, ele fala o seguinte: para o casamento de Eduardo e Mônica, um grupo de amigos escolheu um presente de R$ 300, o valor a ser dividido igualmente entre eles. Porém, depois da compra, 3 deles decidiram dar presentes separados. Dessa forma, a despesa teve que ser dividida entre os demais, resultando um gasto adicional de R$ 5 para cada um. Quantas pessoas eram inicialmente? Então aqui eu vou ter que montar duas situações. Primeiro, suponha que eu tenha, sei lá, X amigos, ser essa quantidade de pessoas, e quando eu pego inicialmente, sei lá, os R$ 300, divido por esses X amigos, vai dar uma certa quantidade, um certo valor que cada um deles vai ter que pagar. Y. Bom, só que como 3 deles saíram desse rateio, então o novo valor agora a ser dividido vai ser 300, vai ser dividido por X, quantidade de amigos, menos esses 3 que saíram. Isso daí vai ser igual ao que era, em termos do quanto eles iriam desembolsar, Y, mais R$ 5. Aqui eu tenho um sisteminha. Então eu sei que Y vai ser igual a 300 sobre X e que 300 sobre x menos 3 igual a y mais 5. Pega esse y da primeira equação, joga na segunda e você vai ter uma expressão apenas com termos em x. Então eu vou ter 300 sobre x menos 3 vai ser igual a 300 sobre x, tudo isso mais 5. E aí você tira o mínimo, divide, multiplica, aí você vai encontrar os valores para x calculando o delta e depois fazendo x igual a menos b mais ou menos 7 delta sobre 2a. Certo? Bom, vamos lá. 2. O custo de produção de um tipo de brinde de final de ano é de R$ 300 fixos mais 50 centavos por unidade produzida. Bom, isso aqui é a cara de função do primeiro grau. Então, esse custo vai ser 300 mais 0,5x. Ele fala que ele deseja vender cada brinde a R$ 2. Então, o dinheiro recebido por essa venda vai ser igual a 2x. Então, quantos brindes precisam ser fabricados no mínimo para que se obtenha lucro? Ou seja, para que quanto eu recebi com a venda, com esses 2x, seja maior do que quanto custou para eu produzir esses 300 mais 0,5x. Então, para que valor de x, eu vou ter 2x maior do que 300 mais 0,5x. E aí eu resolvo essa inequaçãozinha. 3. O número de diagonais de um polígono convexo é dado por D igual a n vezes n menos 3 sobre 2, em que n é o número de lados do polígono. A. Determine qual é o número de diagonais de um dodecágono. Dodecágono são 12 lados, então ele quer saber o D de 12, então quando n vale 12. Então só substitui 12 na nossa fórmula, na nossa função, e você vai encontrar a resposta. Bem, identifique qual é o polígono convexo que tem 14 diagonais. Então agora ele quer saber qual é o valor de x para o qual f de x é igual a 14. Ou, em termos das nossas letras, ele quer saber qual é o valor de n para o qual esse d de n vale 14. Então você vai fazer n vezes n menos 3 sobre 2 igual a 14. E você passa os dois multiplicando, faz distributivo, você vai cair numa equação do segundo grau. Você tira, pode fazer por soma em produto ou pode fazer por Bhaskara. Você vai encontrar duas respostas. Toma cuidado quando você está falando de um exercício contextualizado na geometria plana, então você não pode ter resposta negativa, então você não pode ter um número de lados negativo. Então, aí você vai ter só uma resposta válida. O exercício 4 é daqueles exercícios padrão, que relaciona com física e que você vai usar a parte de vértice. Fala que uma bola de canhão é atirada por um tanque de guerra e descreve uma trajetória em forma de uma parábola de equação y igual a menos 3x2 mais 60, sendo x e y medidos em metros. A. Qual a altura máxima atingida pela bala? A altura máxima, isso aí é uma parábola, então ele está falando do y do vértice. Menos delta sobre 4a. E B. Qual é o alcance do disparo? Se ele saiu do chão e vai voltar para o chão, outro valor de x aqui, ou seja, a outra raiz,
vai ser o alcance máximo do disparo. Então ele está te perguntando qual é a outra raiz. Uma delas é 0, né, que é a trivial porque ele saiu da origem, e depois a outra raiz vai ser exatamente o alcance máximo desse disparo. 5. Uma bola lançada verticalmente para cima a partir do solo tem sua altura h em metros expressa em função do tempo t em segundos, decorrido após o lançamento pela lei h de x, h de t, né, no caso, é igual a 40t menos 5t quadrado. Beleza. Então ele te deu uma função. E se eu fizer um gráfico tempo por altura, então ele vai subir e vai descer. Porque ele vai ter que voltar para a altura zero, porque quando ele foi lançado verticalmente, ele vai cair, vai voltar a ter a altura zero novamente. Bom, mas vamos lá. A altura em que a bola se encontra 1 segundo após o lançamento. Bom, aí é tranquilo, ele te perguntou h de 1. Ou seja, qual é o h, qual é a altura para o tempo igual a 1. Então pegar 1, substituir no lugar de t, você vai encontrar essa altura. B. Os instantes em que a bola se encontra a 75 metros do solo. Então o que acontece? Você quer saber para quais valores de t, o h de t vale 75, a altura é 75. Então você vai ter que pegar o 40t menos 5t quadrado igual a 75 e vai resolver essa equação do segundo grau. Por que ele vai ter duas respostas? Porque ele vai subir, vai passar pelo 45. Quando ele já descendo, ele vai passar de novo pelo 45. Então é por isso que você tem duas respostas nesse exercício. C. A altura máxima atingida pela bola. Lembra essa história? De máximo. Como ele quer a altura máxima, então ele quer o y máximo, o y do vértice dessa minha curva. No gráfico, ele fica uma parábola, quando eu faço o gráfico da altura pelo tempo. Então, o que acontece? Aqui eu vou ter que calcular o meu y do vértice. Então, eu faço menos delta sobre 4a e encontrei a altura máxima. E ele falou, no instante que a bola retorna ao solo. Bom, tem duas maneiras para fazer isso. Ou eu olho o x do vértice, e aí eu multiplico por 2, eu vou ter o ponto onde ele vai ter retornado ao solo. Por quê? Porque o x do vértice, o x dessa altura máxima, é exatamente o tempo onde ele chegou lá em cima, e depois eu dobro ele, vai ser tempo para voltar. Ou eu encontro, como a gente fez no exercício anterior, eu encontro a raiz dessa minha função. Então eu vou ter, uma raiz vai ser 0, que vai ser o instante inicial, onde está no solo mesmo, e a outra raiz vai ser exatamente o tempo no qual ele retorna a uma altura igual a 0. Beleza? Então é isso. Esses foram os 5 problemas da lista 8, função do segundo grau. Beleza? Tchau, tchau.